Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Este é um vídeo extra no começo da semana, espero que gostem. Este vídeo vai te fazer crer na vida após a morte. Este próximo vídeo é bem interessante e pode ser uma prova muito forte da existência da vida após a morte. Uma mulher percebeu que sua pequena filha estava se comportando diferente. A criança parecia se comunicar com alguém que só ela enxergava. A mãe da garotinha logo associou aquele comportamento da garota com uma tragédia que tinha acontecido há pouco tempo ali na família. O irmão da mulher e tio da criança havia falecido há apenas 2 meses, e a partir deste acontecimento é que a garotinha começou a conversar sozinha. A mãe dela então, pensando na possibilidade da filha estar conversando e brincando com o espírito do tio, resolveu fazer esta filmagem. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? Olhando o vídeo, parece que a garotinha está mesmo conversando com alguém. Porém, segundo os relatos da mulher que postou o vídeo, só estava ela e a criança em casa no momento desta gravação. Aí você deve estar pensando, é só uma criança brincando. Porém, se a intenção da mulher era flagrar uma manifestação do espírito do irmão, parece que ela conseguiu. Pois no início da gravação é possível escutar uma voz sussurrando algo que parece dizer em inglês, diga o tio. Parece que algo está mandando a garotinha dizer que estava conversando com o tio. Who are you talking to? É realmente uma evidência impressionante, e isso é natural de acontecer, já que as crianças têm mais sensibilidade ao mundo espiritual. Elas conseguem enxergar espíritos, elas conseguem até interagir com o espírito. Então o tio, sabendo que ela o enxerga, chama a atenção dela no intuito da mãe da criança perceber, e assim ele consegue mostrar para a irmã que ele ainda está ali e que ainda continua existindo, mesmo depois da morte física. Who are you talking to? Este próximo caso também é bem intrigante. Alguém estava filmando um grave acidente que aconteceu lá no México, quando de repente surgiu do nada uma pessoa e passou ali andando tranquilamente na cena do acidente. O intrigante deste vídeo é que a área do acidente estava toda isolada. Só profissionais da segurança e da saúde tinham acesso àquela área. E se percebermos bem, aquela pessoa surge assim do nada. Ela surge ali de um certo ponto da rua e atravessa andando como se fosse invisível, pois parece que ninguém a enxerga. E olhando com mais atenção, aquela pessoa não parece ser totalmente sólida. É como se ela fosse diferente das demais que estão ali no local. Eu acredito que era mesmo um espírito. Pode ser mesmo o espírito da vítima, como também pode ser outro espírito, que veio auxiliar no desencarne daquele que estava partindo. Incrível, né? O que vocês acham desta filmagem? Qual a opinião de vocês sobre essa suposta aparição espiritual? Uma idosa moradora lá dos Estados Unidos acredita ter recebido uma ligação do além. Um número desconhecido ligou para o telefone dela. Ela atendeu e uma voz começou a dizer coisas estranhas. Por isso ela pediu para que o filho dela gravasse aquela ligação. E foi isso que ela escutou.
Mesmo essa voz estando sinistra e distorcida, a idosa disse que tem certeza que era o irmão dela falando. O problema é que esse tal irmão já era falecido. E aí, será que essa idosa recebeu mesmo um telefonema do além? Lá nos Estados Unidos aconteceu um caso bem assustador. Uma babá que foi contratada para cuidar de uma criança tomou um baita susto quando olhou pela câmera da babá eletrônica e viu esse rosto de uma mulher sorridente. Ela imediatamente correu para o quarto da criança e, chegando lá, não tinha ninguém. Porém, o rosto continuou aparecendo no monitor da babá eletrônica há apenas alguns meses atrás, em uma rua ali próximo da casa deles. Veja agora a comparação da aparição com a foto da amiga falecida. E aí, será que era o espírito dela? Este caso foi divulgado na internet por um jovem americano que afirma ter recebido uma ligação do seu avô que já era falecido. Segundo os relatos do jovem, o avô dele faleceu no ano de 2010 em um acidente de carro. Ele ficou muito triste, pois era muito apegado ao avô. Depois do acidente, ele sempre se questionava: onde será que está meu avô? Será que existe mesmo vida após a morte? 3 meses já tinham se passado quando chegou um alerta no celular dele dizendo que ele tinha uma nova mensagem em sua secretária eletrônica. Ele foi escutar a mensagem e tomou um baita susto. Saved message. Saved message. Na mensagem dizia meio assim que sussurrado a palavra vovô em inglês. Ele na hora soube que era o seu avô, pois ele reconheceu a voz dele no áudio. Ele acredita que o avô dele, de alguma forma, conseguiu deixar aquele recado para ele, na intenção de demonstrar que a vida continua e que ele continua vivo em outra dimensão. Saved message. Existem casos no mundo inteiro de pessoas que receberam ligações do além, e isso é totalmente possível de acontecer. Existe uma ciência que estuda estes contatos. A transcomunicação instrumental estuda a comunicação entre vivos e mortos através de aparelhos eletrônicos, como por exemplo rádio, televisão, telefone e computador. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre o assunto, chamado Os Mortos Estão Telefonando para os Seus Parentes. É um vídeo muito bom, bem informativo. Se você tem curiosidade de saber mais sobre esses contatos entre vivos e mortos, recomendo muito que você assista este vídeo. Este próximo caso é muito interessante e eu vi em um grupo que eu sigo lá no Face. O caso foi postado no grupo por esta moça e ela relatou o seguinte: venho aqui contar uma coisa. O primo do meu esposo foi assassinado há 3 anos atrás. Aí o irmão dele tirou esta foto e o rapaz que foi morto apareceu na foto ao lado de seu pai. A foto do lado esquerdo mostra ali o homem que já é falecido. E a foto do lado direito foi a foto que foi tirada anos depois do falecimento dele. Esse homem de camiseta branca, que está ali perto de uma muleta, é o pai do falecido. E ali perto do pai apareceu uma anomalia na foto, que os familiares acreditam se tratar do espírito do filho que foi assassinado anos atrás. Olhando a foto, percebo que tem mesmo um rosto ali, meio que de perfil, fazendo pose para a foto. É um rosto bem translúcido, porém é possível enxergar os cabelos, sobrancelhas, olhos e até a boca. E realmente se parece mesmo com um homem falecido. Eu vejo bastante semelhança. Na minha opinião, é mesmo o espírito do rapaz que apareceu nesta foto. Como a Daniele relatou aí, o homem teve sua vida ceifada por outro indivíduo, ou outros indivíduos, não sei. Então de fato é uma morte violenta e prematura, pois a vítima aí desta violência era bastante jovem. Sendo assim, é bem provável que ele não se deu conta que desencarnou, ou não aceitou a morte. Por isso ele continua vivendo ali no seio familiar, pois é ali que ele quer ficar. Claro que isso é ruim para ele, pois ele fica estacionário, não evolui. E tudo que o espírito quer é evoluir.
E faz mal também para os familiares, pois o espírito, mesmo sem querer, vampiriza a energia dos encarnados. E isso faz muito mal para o encarnado, causa cansaço, tristeza, ansiedade e até depressão. Então é muito importante que esta família ore muito, converse com o falecido. É para conversar mesmo, pois ele está ali e vai escutar. Peça para ele ir embora, diga que a missão dele ali naquela existência já terminou e que ele precisa voltar para o mundo espiritual, pois ele ficando ali, ele está fazendo mal para ele e também para os seus familiares. O espírito dele escutando isso, vindo de um ente querido que ele gosta, com certeza ele irá escutar e vai seguir o seu caminho. Eu vi este caso e achei super interessante e quis trazer aqui em um vídeo, pois é uma prova incrível de que a vida continua. Que os espíritos de luz possam resgatar esse espírito e que Deus dê o conforto no coração dos familiares dele. Desejo que tudo se resolva e que ele siga para a luz. Este próximo caso também é impressionante. Uma mulher que estava como acompanhante do pai em um hospital instalou um sistema de segurança no quarto dele. Este sistema era uma câmera com sensor de movimentos que fotografava toda vez que algo ou alguém se movimentava na frente da câmera. Ela fez isso porque o pai dela estava em coma e ele não conseguia se mexer. Por isso ela colocou aquela câmera na intenção de ser avisada caso o pai dela saísse do coma e se mexesse. Numa noite que ela estava lá de acompanhante com o pai dela, ela saiu para lanchar e de repente chegou uma notificação no celular dela, avisando que algo estava se movimentando dentro do quarto onde o pai estava. Ela rapidamente abriu a notificação na esperança de que seu pai tivesse saído do coma. Porém, ao olhar a fotografia registrada pelo equipamento, ela gelou a espinha, pois algo assustador apareceu do lado do leito do pai e parecia estar olhando para ele. A filha do homem, claro, ficou por muito tempo assustada com aquela foto e não tinha ideia de quem ou o que era aquilo que apareceu na fotografia. E para ficar ainda mais traumático, depois de alguns dias que esta foto foi registrada pelo sistema de segurança, o pai dela veio a falecer. E depois de meses, quando estava mais calma, a mulher decidiu analisar aquela foto de novo. E analisando com mais cuidado, ela chegou a outra conclusão. Segundo ela, aquela coisa que apareceu no leito de seu pai era sua mãe, que já era falecida. Ela acredita que a mãe veio fazer companhia para o pai e veio o ajudar a desencarnar. Será mesmo que aquilo era o espírito da mãe dela visitando o esposo? Comparando a foto da mãe dela enquanto era viva com a aparição, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre este caso? O caso me foi enviado por Tatiane Ferreira, lá de Goiânia, Goiás. Segundo os relatos de Tatiane e de seu marido, uma conhecida deles passou o Natal do ano de 2020 com eles. Em um certo momento, eles decidiram então tirar algumas fotos para eternizar aquele momento tão especial. A primeira foto saiu normal, sem nada de diferente. Mas na segunda foto, apareceu uma pessoa que não estava ali com eles. Inclusive, quase ninguém que estava ali naquele dia conhecia essa tal pessoa. Só uma pessoa reconheceu esta garota que apareceu na foto. Quando o homem, assustado, começou a mostrar a pessoa que apareceu na foto para todos que ali estavam, a amiga deles reconheceu aquela aparição na hora, como sendo a sua irmã Jace, que já tinha falecido há algum tempo. Ela tinha apenas 16 anos quando morreu durante o parto. Ela então pegou uma foto de sua irmã e mostrou para todos que ali estavam, e todos ficaram perplexos, pois a semelhança é muita, é realmente a mesma pessoa. Tatiane me relatou que quando sua amiga viu esta aparição, ficou em choque e começou a chorar, pois realmente era a irmã dela falecida. Eles já tinham me enviado esta foto há meses atrás, porém eu não podia postar o caso aqui no canal, pois eles não tinham permissão de divulgar este caso. Então eu pedi para eles conversarem com a irmã da moça falecida e pedi permissão para que eu pudesse comentar sobre este caso aqui no canal. Demorou bastante, até pensei que ela não iria permitir, mas eles voltaram a me contactar e vieram com boas notícias. A irmã da garota deu a permissão e por isso estou mostrando este caso impressionante aqui para vocês.
Na minha opinião, é mesmo o espírito da Geisa, que se fez presente ali naquele momento, e o intuito dela era mostrar para sua irmã que ela continua viva e que está bem. Essa é uma prova muito forte para comprovar o mundo espiritual, e este caso precisa ser mostrado ao máximo de pessoas possíveis, porque todos precisam saber que nós não somos humanos. Isso aqui é só carne e osso. O verdadeiro eu, o meu espírito, é a minha consciência. Somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Isso significa que a nossa existência não termina depois da morte. Por isso é importante plantar coisas boas aqui na Terra, para assim podermos colher coisas boas lá no mundo espiritual. Eu fiquei muito emocionado com este caso e acredito 100% que esta é uma aparição real. Mas como a minha opinião é diferente de muitos de vocês, qual é a opinião de vocês sobre esta foto? Segundo informações, este próximo caso aconteceu em uma estrada lá no Peru. A história diz que uma garota foi atropelada nesta estrada por um carro e veio a falecer ainda no local do acidente. Depois do acidente, várias pessoas que passavam pelo local afirmavam ver o espírito da garota no local do acidente em meio aos carros. Eram vários relatos de várias pessoas, porém não passavam apenas de relatos. Até que um dia alguém filmou o local e acabou registrando o que muitos acreditavam ser o espírito da garota, que ainda está presa no local. Este vídeo se tornou viral na internet e, claro, dividiu opiniões. Uns dizem ser apenas uma garota parecida com a falecida. Já outros acreditam de fato que é mesmo o espírito dela. E comparando uma foto da moça falecida com a suposta aparição, vemos uma grande semelhança. Será mesmo que se trata do espírito da moça ou era apenas uma outra moça parecida com ela? O que vocês acham deste caso? Este próximo caso é bem interessante e aconteceu lá na Indonésia. Uma turista que visitava uma cachoeira local foi arrastada pela correnteza e desapareceu nas águas. Uma equipe de resgate então foi enviada até o local para procurar o corpo da mulher. Enquanto um curioso filmava ali o trabalho da equipe, na filmagem apareceu uma mulher. Naquele dia, a equipe de resgate não encontrou o corpo da jovem. Porém, depois, ao mostrar o vídeo para familiares da vítima, eles disseram ser ela. Porém, no dia seguinte, o seu corpo foi encontrado sem vida. E todos ficaram confusos, pois se ela aparece aparentemente viva no vídeo, por que ela foi encontrada morta? E por que a equipe e quem estava filmando não a enxergou naquele dia? Perceba que ela estava bem próxima deles, mas eles não a enxergaram. E só existe uma possibilidade. Na verdade, ela não estava ali fisicamente, mas sim espiritualmente. Ou seja, era o espírito dela que apareceu no vídeo. Este próximo caso aconteceu lá no México. Uma jovem de 13 anos que estava indo para a escola foi atingida por uma bala perdida e faleceu no meio da rua. Durante uma entrevista com a mãe da garota no cemitério onde ela estava sendo velada, algo no mínimo estranho aconteceu. Primeiro aparece uma garota aqui do lado esquerdo do vídeo. Depois passa outra garota, e essas aparições chamaram a atenção dos espectadores que assistiam a essa entrevista. E eles começaram a questionar o que seriam aquelas aparições. Ao serem questionados, os familiares da garota disseram que a primeira aparição se parece muito com Rosa, a garota que estava sendo velada. Ou seja, seria o espírito dela. Já a segunda aparição eles não conhecem e não a viram durante todo o velório de Rosa. Então seria aquela aparição do espírito de uma outra jovem que teria também sido velada e sepultada ali naquele local? Ou era alguém que entrou ali no local e passou despercebido ali pelos familiares? No que vocês acreditam? Este próximo caso aconteceu lá no Texas. Um homem chamado Fred, que trabalha como segurança em um canteiro de obras, expôs um fato que aconteceu no local de trabalho dele, que é bem intrigante.
Ele disse que durante o turno da noite, um colega de trabalho chamado José precisava de ajuda para mover um carretel de cabo, fiação. O carretel é bem grande e bem pesado. José então ficou aliviado quando de repente apareceu ali um outro funcionário que lhe ofereceu ajuda. Porém ele não conhecia aquela pessoa, não sabia quem era aquele funcionário, mas mesmo assim aceitou a ajuda. Juntos eles empurraram o grande carretel e quando José foi agradecer ao colega de trabalho pela ajuda, o homem simplesmente sumiu. Ao reportar a situação para o chefe daquela obra, ele disse a José que ele era o único trabalhando de plantão naquela noite, mas José insistia que tinha sido ajudado por um colega. Eles então foram tirar as dúvidas olhando as câmeras de segurança e ficaram chocados, pois na filmagem José está mesmo sozinho, porém o carretel parece estar se movimentando sozinho. É como se tivesse alguém empurrando o carretel, mas esse alguém não aparece nas filmagens. Dentro do escritório onde eles estavam ali olhando o monitor das câmeras, José avistou na parede um quadro com a foto de um homem e logo reconheceu como sendo a pessoa que tinha ajudado ele naquela noite. E foi aí que todos ficaram paralisados de medo, pois o tal homem já era falecido há mais de 7 anos. O nome do homem era Alan Lopes e em 2015 morreu atropelado enquanto trabalhava também em um canteiro de obras. Ele era funcionário da empresa e morreu em um acidente enquanto trabalhava para a empresa. O segurança Fred decidiu postar o caso e a filmagem em suas redes sociais, pois é um caso incrível, precisa ser mostrado. Porém, muitas pessoas não acreditavam na história contada. Ele então mostrou o quão difícil é mover um carretel daqueles. Por isso, seria impossível um carretel daquele se mover sozinho ou ser puxado por uma corda. Será que José recebeu mesmo a ajuda do espírito de Alan Lopes? O que vocês acham deste caso? Este próximo caso foi postado por uma conta lá do Reddit e o usuário afirma que sua sobrinha estava fazendo uma videochamada com algumas amigas, quando de repente uma das amigas a perguntou quem era a mulher que estava atrás dela. Ela disse que estava sozinha. A amiga então tirou um print da tela e enviou para ela. E eis que tinha mesmo uma mulher atrás dela. E quando ela olhou a foto com atenção, percebeu que aquela misteriosa mulher que aparecia atrás dela, na verdade, era a tia dela, e seria uma situação normal se não fosse um detalhe. A tia dela já era falecida. Isso mesmo, ela já tinha morrido. Ela tirou uma foto ali da cama no quarto dela, mostrando onde ela estava deitada quando fez a videochamada. E a aparição surgiu atrás desta cabeceira ali da cama. E podemos ver que seria impossível alguém aparecer ali atrás, pois não tem espaço para caber uma pessoa ali. Ou seja, tudo indica que aquilo era mesmo o espírito da tia dela, que ainda está na casa. Eu recebi este vídeo de um seguidor meu e decidi não postá-lo, pois ele mostra algo assim muito sensível, um assunto bem delicado. Uma garota brasileira estava deprimida e decidiu desistir. Ela resolveu cometer um ato gravíssimo contra a própria vida, se é que vocês me entendem. Ela gravou tudo. Estava transmitindo ao vivo nas redes sociais. E na hora que ela realmente cometeu o ato, algo muito sombrio, tenebroso aconteceu. Apareceu na nuca da jovem um rosto demoníaco, um ser que dá pra ver que é um ser das sombras. Claro que eu nem vou postar este vídeo,
porque eu acho muito desnecessário. Mas eu irei mostrar um print do momento em que aparece esse rosto demoníaco na nuca dela, porque isso precisa ser mostrado, precisa ser compartilhado, pois assim os jovens vão saber que esse tipo de espírito que está falando na cabeça deles, o induzindo eles a cometerem esses atos extremos, são espíritos obsessores, espíritos das trevas. Sim, eles existem, e aí está a prova. Essa jovem infelizmente não resistiu à tentação, à obsessão daquele espírito maligno. Mas você que está passando por situações semelhantes, procure ajuda. Não deixe que esses espíritos consigam te levar para o lado deles. Lute pela sua existência, lute pela vida, e só Deus é o caminho. Agora veja este caso, que impressionante. Este caso não tem jeito, é de fato uma forte prova da existência do espírito. Em 1984, aconteceu um acidente de carro, onde o motorista, que era um jovem de apenas 16 anos, faleceu. As autoridades então foram chamadas e compareceram no local do acidente. Chegando lá, eles tiraram várias fotos, quando o corpo ainda estava dentro do veículo. Era para ser apenas registros do acidente, que seriam arquivados junto com os documentos daquela ocorrência. Porém, em uma foto, uma anomalia chamou a atenção de todos, pois algo que se assemelha muito com um rosto apareceu na foto. Podemos ver com detalhes este rosto. Vemos a orelha, cabelo, os olhos, nariz e até a boca. E este rosto parece estar desesperado, pois ele está gritando. Claro que isso poderia se tratar de apenas um defeito da câmera, como uma imagem sobreposta, por exemplo, o espírito dele, e ele está desesperado. Não é para menos. Imagina você, um jovem de apenas 16 anos, sofre um acidente de carro, morre, sai do corpo e vê toda aquela situação. Vê que o acidente foi grave, foi fatal, e o seu corpo está ali, se dá conta que morreu. Qual seria a sua reação? Claro que seria de total desespero. Este caso é um caso real. O jovem se chamava John Herrick e nasceu nos Estados Unidos em 1968 e faleceu em 1984 neste acidente de carro, quando tinha apenas 16 anos. Esta foto do acidente dele é real, e esta aparição na foto também é real. O caso é comentado até hoje lá na cidade onde isso aconteceu, e todos acreditam que aquela anomalia que apareceu ali na foto era de fato o espírito de John, que estava deixando o seu corpo. Esse caso é impressionante. Tem uma casa lá no Paraguai que ficou conhecida como a Casa dos Horrores. Ela agora está abandonada, pois dizem que ficou mal assombrada. Em outubro de 2018, uma família composta de 5 pessoas foi brutalmente assassinada dentro desta casa. Dalma, os 2 filhos pequenos e seus pais, Júlio e Elva, foram encontrados mortos no que foi descrito como um ato cruel e violento. Na época, era um crime sem solução, pois não haviam vestígios de quem era o autor deste crime bárbaro. Mas após as investigações, Bruno Javier, de 21 anos, filho de Elva, foi considerado culpado por esses assassinatos e foi condenado a 30 anos de prisão e mais 10 anos de liberdade condicional. Na época que aconteceu esse crime, uma equipe de jornal fez uma matéria ao vivo relatando este caso, lá dentro daquela casa. Em um momento em que os repórteres estavam caminhando dentro ali das dependências da casa, algo bizarro foi captado pelos microfones da equipe. Ouça. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Pode ser difícil de escutar no começo, mas conforme a jornalista anda ali pelo pátio, gritos são ouvidos ao fundo. Porque parte de otro de los cuerpos justamente se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. São sons que parecem ser de um homem, mulheres e crianças gritando. Porque parte de otro de los cuerpos justamente se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Esse caso se tornou viral lá no Paraguai e muitos acreditam que aqueles gritos eram os espíritos das vítimas que ainda gritavam desesperados pelo que aconteceu. E de fato é mesmo o EVP que foi gravado durante essa transmissão jornalística, pois esses gritos só foram escutados pelos telespectadores.
Os repórteres que estavam ali no ambiente não escutaram nada. Ou seja, eram mesmo os espíritos daquelas vítimas. Morreram um homem, 2 mulheres e 2 crianças, e foram escutados gritos masculino, femininos e infantil. Então não tem como ser outra coisa. Era de fato os espíritos deles gritando. Otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento, ya en el fondo de la casa también. Mano, esse próximo caso é muito impressionante, pois parece mostrar um espírito totalmente materializado. Uma mulher lá do México relatou que o pai dela tinha um grande amigo que sempre frequentava a casa deles. Ele estava presente em todas as festas da família, já era praticamente membro daquela família. Porém, este amigo acabou falecendo em um acidente. E após um ano que esse amigo já tinha falecido, aquela família realizou uma festa, pois eles gostam de festas. Em um determinado momento, essa mulher pegou o seu celular e fez uma filmagem de alguns homens dançando ali na festa da família. Na hora, eles não viram nada de anormal, mas depois, quando a mulher foi assistir ao vídeo, ela ficou tipo boquiaberta, pois o amigo do pai, que já era falecido há um ano, apareceu nesta filmagem. E não foi algo assim fantasmagórico não, ele apareceu mesmo, se materializou por completo. ¿Qué tiene? Lo voy a presumir, báilale. La manita, la manita. Perceba que tem alguns homens ali dançando. E de repente, como se fosse um passe de mágica, surge um outro rapaz ali na filmagem. Ele também está dançando. Agora compare este rapaz que está com o boné para trás com a foto do amigo falecido. Certeza que é ele. Veja que incrível, ele se materializou mesmo. Mano, eu estou impressionado com este caso. É o mesmo cara da foto, não restam dúvidas. Se realmente essa história de que ele já é falecido há um ano for mesmo verdade, é um caso muito incrível. La manita, la manita. Este próximo caso também aconteceu no México. Durante um telejornal ao vivo, algo no mínimo estranho aconteceu. Enquanto a apresentadora falava sobre o caso de uma jovem que foi assassinada, lá no fundo apareceu uma silhueta que parece ser de uma mulher com cabelos compridos. Ela dá uma espiada e se esconde de novo. Claro que essa aparição chamou a atenção dos telespectadores. Eles ficaram horrorizados, pois associaram aquela aparição como sendo o espírito daquela mulher da notícia. E aí, será que era mesmo o espírito dela ou era apenas alguém da equipe que resolveu dar uma espiadinha? A origem deste vídeo é um mistério, porém a legenda que acompanha o vídeo diz que essa cadeira era de uma idosa que se balançava ali quase todos os dias, quando ainda era viva. Um dia os familiares notaram que aquela cadeira estava se balançando sozinha e decidiram filmar, pois isso não é uma coisa normal de acontecer. A idosa já tinha falecido há alguns meses e a cadeira preferida dela estava se balançando sozinha. Perceba que a pessoa primeiro filma a cadeira se balançando e depois filma a mesma cadeira, só que desta vez pelo reflexo de uma TV. E lá no reflexo da TV mostra uma pequena sombra em cima da cadeira e parece que é esta sombra que está causando aqueles movimentos. Os familiares acreditam que aquilo seria o espírito da idosa que continua ali se balançando. E aí, será que era mesmo o espírito dela que ainda não se desapegou daquela cadeira?
Esta outra fotografia também é bem antiga. A pessoa que postou esta fotografia é tataraneto da pessoa que está enterrada aí neste túmulo. E as crianças que estavam ali ao redor do túmulo eram filhos da dona Michele, que está ali enterrada. O tataravô dele levou as filhas para visitar o túmulo da mãe no cemitério. E lá ele registrou esta fotografia. E o que tinha tudo para ser uma foto normal de familiares visitando o túmulo ali da mãe, se tornou em algo assustador, pois um espírito resolveu aparecer nesta foto. Veja aqui atrás desta cruz. Perceba ali uma pessoa sem rosto. Parece uma mulher que reflete uma espécie de luz no rosto. Segundo o jovem, o seu tataravô guardou esta foto a vida inteira e dizia que aquilo era de fato um espírito, pois não tinha mais ninguém ali com eles, ali no ambiente perto deles. E como se trata de um cemitério, as chances de ser de fato um espírito é tipo de 99%. A questão é, será que era o espírito da mãe das crianças que se fez presente ali? O que vocês acham? Este outro caso também parece mostrar um espírito que apareceu em uma foto. Porém, desta vez, o espírito era de alguém conhecido, um membro da família que já era falecido. Familiares se reuniram em uma casa para tirar uma foto, e assim eles fizeram. A foto foi registrada. E quando aquelas fotos foram reveladas, eles viram essa fotografia e ficaram bem assustados, pois lá tinha um rosto que lhes era familiar. Era o rosto de uma tia que já tinha falecido. Porém, o rosto dela apareceu mais jovem na foto. Era o rosto que ela tinha quando ainda era jovem, não como estava quando ela morreu, pois ela morreu já idosa. E casos como este já aconteceu outras vezes, inclusive durante EQMs. Pacientes que passaram por experiências de quase morte, eles relataram que na visão que eles tiveram durante as EQMs, durante as experiências de quase morte, eles viram os parentes falecidos. E esses parentes que morreram idosos estavam jovens. E isso acontece porque a idade é uma coisa material, coisa aqui do mundo material. Lá no mundo espiritual a idade não existe. Lá o espírito pode tomar qualquer forma. Pode parecer mais jovem, idoso e até criança. E inclusive pode tomar forma de outras aparências, das quais já tiveram em outras vidas, em vidas passadas. E nesse caso aí da aparição da tia, ela preferiu aparecer daquele jeito, jovem. E este caso não tem nem o que discutir sobre possibilidades. Uma pessoa falecida apareceu na foto e é isso. Só pode ser uma aparição espiritual. Este próximo caso eu vi lá no Facebook e na publicação falava que esse registro foi feito por uma câmera que filmava o CTI de um hospital. O paciente que está aparecendo aí no registro estava grave e esse registro foi feito enquanto ele ainda estava melhor, corria risco de vida, mas ainda não estava morrendo. Já no outro dia, quando o estado de saúde dele piorou e ele estava prestes a morrer, funcionários olharam para a câmera e viram isso. Perceba que parece ter alguém deitado do lado do paciente. É tipo uma sombra humanoide que parece estar deitado ali do lado dele. Funcionários daquele hospital relataram que após esse registro, o paciente veio a falecer. Bom, na visão espírita é natural que espíritos simpatizantes conosco venham nos fazer companhia na hora do desencarne. E provavelmente este foi o caso. Um familiar dele, ou alguém do qual ele tinha muita afinidade, veio fazer companhia na hora do desencarne dele. É um registro bem interessante. Perceba que antes não tinha nada ali do lado do paciente, mas depois apareceu essa anomalia que lembra muito uma outra pessoa deitada ali do lado dele. Registro impressionante, não é mesmo? Mas o que vocês acham desse registro? O que acreditam que era aquilo? Esta próxima foto eu também vi lá no Facebook. E segundo o que diz a publicação, a foto foi registrada por um funcionário de um hospital. Ele decidiu tirar uma foto dentro da sala de cirurgia, depois que um paciente veio a óbito. O corpo ainda estava deitado ali na mesa cirúrgica. Era uma mulher. Talvez a intenção daquele profissional seria registrar alguma evidência do espírito daquela paciente. Na hora ele não percebeu nada, mas ele conseguiu a evidência que tanto procurava. Preste atenção no vidro da janela lá do fundo. Um rosto feminino esbranquiçado aparece olhando pela janela. Perceba que aquele rosto parece estar olhando diretamente para o corpo que está deitado ali, bem na frente dele. Após o desencarne, o espírito fica ali por um tempo olhando o seu próprio corpo.
fica ainda tentando entender o que aconteceu. Por exemplo, em vários relatos de EQM, as pessoas disseram que ficaram olhando o próprio corpo, seja em uma cirurgia ou em cena de um acidente. Tipo, 99% dos casos, os espíritos ficaram observando o próprio corpo. E pelo que parece, esse profissional de saúde conseguiu registrar o espírito daquela mulher observando o seu próprio corpo. Nas primeiras horas do dia 13 de novembro de 2022, 4 estudantes universitários foram encontrados mortos em uma casa lá dos Estados Unidos. Eles tinham ferimentos compatíveis com facadas. Nenhum suspeito foi encontrado e ainda não se sabe o que aconteceu. O crime ainda está sob investigação, mas durante uma transmissão do jornal Fox News, algo no mínimo estranho aconteceu. Um repórter daquela emissora estava em frente à casa onde os assassinatos ocorreram e falava sobre este caso, quando de repente isso aconteceu. Is there anything that you can share with us that may put people in that direction where they would feel willing to share about that timeline? I've heard a little bit of feedback on this, that people are nervous about the timeline. Um grito, que parece ser de uma mulher, pôde ser escutado durante a transmissão. Nem o repórter e nem o apresentador do programa que conversavam ao vivo escutaram este grito. Só os telespectadores foram capazes de escutar esse som, que é semelhante a um grito feminino. O fato desta reportagem ter sido transmitida próximo ali da casa onde ocorreram esses assassinatos fez com que várias teorias fossem criadas. E a principal delas é de que aquele grito, na verdade, foi uma espécie de EVP, que são vozes espirituais captadas por eletrônicos. É tipo TCI, e muitos acreditam que aquele grito é o espírito de uma das vítimas que continua aterrorizado e gritando desesperadamente. Não podemos negar que de fato é um grito bem estranho e que nos faz pensar que seja mesmo um fenômeno espiritual. Mas e aí? No que você acredita? Para você, que grito foi aquele? Este próximo caso me foi enviado por uma seguidora aqui do canal, a Jéssica Câmara. Ela me relatou o seguinte: meu avô paterno trabalhava em construções de edifícios, fazendo fundações. E ao final de cada obra, a turma responsável se reunia em uma grande comemoração. Em sua última obra, em meados de 1996, ele foi diagnosticado com uma doença e faleceu sem ver o seu trabalho concluído, e nem pôde participar da tão esperada festa de comemoração. Então, mesmo com todos tristes pela ausência dele, decidiram fazer a tal festa. E como de costume, uma foto da turma foi registrada. Todos estavam na foto, inclusive o avô falecido de Jéssica. Após analisarem a foto, os colegas do avô de Jéssica ficaram espantados, pois aquele homem que apareceu na fotografia é idêntico ao avô falecido dela. Eles têm absoluta certeza, era ele mesmo. Eles juram que não tinha ninguém parecido com o avô de Jéssica naquela ocasião. E era uma festa privada, particular. Somente os funcionários daquela obra participaram. Depois de algum tempo, esse rapaz moreno aí da foto, que inclusive era melhor amigo do avô de Jéssica, foi até a casa da avó de Jéssica, ou seja, a viúva, e mostrou para ela esta foto e a perguntou: quem é este homem? E ela prontamente respondeu: esse é o meu falecido marido. Foi aí que ele revelou para ela que esta foto foi registrada já depois do falecimento do mesmo. Jéssica me mandou 2 fotos do avô enquanto ainda era vivo. Veja a semelhança, é absurda. O rosto, a feição dele é a mesma. O que muda ali é só o cabelo. E aí? Será que o espírito do avô dela compareceu na tão esperada festa de inauguração daquele prédio? O que vocês acham deste caso?
Este próximo caso pode se tratar de uma prova muito forte da existência da vida após a morte. Uma senhora que mora lá nos Estados Unidos resolveu tirar uma selfie dentro de casa, coisa que é normal hoje em dia, pois as pessoas estão o tempo todo tirando selfies. Mas segundo o que ela diz, ela estava sozinha em casa. Porém, na selfie apareceu mais alguém, e este alguém não deveria estar lá. Este rosto que apareceu atrás dela é o irmão dela, porém este irmão já tinha falecido. Ele faleceu 2 meses antes dessa selfie ter sido tirada. A mulher disse que mostrou a foto para a família toda, e todo mundo concorda, é mesmo o irmão dela falecido. Este próximo caso também pode se tratar de uma forte evidência de vida após a morte. Um morador lá da Argentina chamado Pablo relatou que estava na casa de familiares em uma zona rural, quando todos resolveram ali se reunir para tirar uma foto, e esta foto foi tirada. Aparentemente é uma foto normal, porém segundo os relatos de Pablo, este homem que está aqui atrás de todos não deveria estar ali, pois se trata de um amigo da família que já era falecido. Esse primeiro caso é impressionante e é uma forte evidência da existência da vida após a morte. Lá nos Estados Unidos, uma mulher de 26 anos chamada Caterina tinha sofrido um acidente de carro e quando os socorristas chegaram até ela, ela estava desesperada e pedia que eles não a deixassem morrer, pois ela tinha uma filha pequena para criar e não queria de forma alguma abandonar a filha. Porém, infelizmente ela faleceu. A filha dela então foi morar com os avós maternos e quando já fazia alguns meses do falecimento de Caterina, familiares fotografaram a filha dela brincando com a avó. E na foto apareceu uma anomalia que lembra muito uma presença humana, uma mulher. Porém, de cara já se percebe-se que aquilo não pode ser uma pessoa comum de carne e osso, pois o seu aspecto, coloração, não é como o de uma pessoa assim comum. Ela é toda branca, com um sombreado. Os familiares de Caterina reconheceram aquela aparição como sendo ela, aliás, o espírito dela, já que ela não está mais entre nós. E como ela não queria morrer, pois tinha uma filha pequena para criar, claro que ela não foi embora. Ela ficou ali, zelando pela filha. Eu achei este caso impressionante, pois mostra uma evidência muito forte de um espírito que ficou na Terra porque não queria largar a filha, aqui sozinha neste mundo. Lá nos Estados Unidos tem uma escola que todos acreditam ser assombrada. Acreditam nisso porque tanto funcionários quanto alunos já relataram ter vivenciado algum tipo de experiência sobrenatural no local. A escola se chama El Paso High School. No passado, lá em 1985, uma aluna que estava prestes a se formar naquela escola desapareceu e ninguém nunca mais viu ela. A garota sumiu e não se sabe o que aconteceu. Meses depois, a turma dela se formou e eles tiraram uma foto de formatura. E na foto apareceu algo de arrepiar os pelos. A jovem desaparecida apareceu na foto, porém perceba que ela está um pouco desbotada, está digamos que fantasmagórica. Ela parece estar com roupas brancas e seu rosto não é totalmente formado. É uma foto de arrepiar. E aí, será que era mesmo o espírito da ex-aluna? Bom, se essa história toda for mesmo real, provavelmente era o espírito dela mesmo. Ou seja, ela está morta e parece que não aceitou a morte, pois continuou indo à escola até se formar. Vai ver, o sonho dela era se formar, por isso ela continuou aqui, até completar esse objetivo. Um usuário lá do Reddit compartilhou uma foto que deixou muita gente assustada. Segundo a pessoa que fez a postagem, ele estava na casa de uma amiga quando registraram essa fotografia. No momento eles estavam se divertindo, até ver o que apareceu na foto. Ali do lado da amiga dele, apareceu um rosto que parece ser de outra mulher, uma mulher mais madura. Porém ele afirma que só estava ele e a amiga em casa naquele dia. O mais assustador é que uma outra amiga deles, que costumava participar desses encontros, tinha falecido alguns meses antes. Ela atentou contra a própria vida, e eles acreditam que aquela aparição seria o espírito dela, pois é muito parecido com ela. Como essa mulher se exterminou, o espírito dela continua preso aqui e se tornou até um obsessor e está obsediando os amigos.
Este próximo caso aconteceu na Argentina. Uma mulher chamada Maria disse que em 2014 o irmão da mãe dela tinha falecido e a mãe dela não quis ir ao velório, pois estava muito mal com o falecimento do irmão. E na noite daquele dia em que o tio de Maria foi enterrado, algo no mínimo estranho aconteceu. Alguém bateu na porta e quando eles foram atender não tinha ninguém. O telefone da mãe de Maria tocou, eles atenderam e a pessoa do outro lado da linha não falou nada. E eis que Maria tirou uma foto no local onde o tio dela costumava ficar. E ele apareceu na fotografia. Ela disse que sempre quando o tio ia visitar a mãe dela, ele ficava sentado num canto ali no chão. E foi neste local que ela fotografou, e foi ali que ele apareceu. E todos acreditam que tanto a batida na porta e a ligação no telefone foi de fato o tio, tentando se comunicar com eles ali. Tipo, ele queria mostrar para a família que ele estava ali e continuava existindo. E ele conseguiu, apareceu na foto, e todos daquela família agora têm certeza que a vida após a morte existe, pois aquele membro da família morreu e apareceu em uma foto mesmo depois de morto. Quer prova melhor do que essa? Um usuário do Reddit disse que nos fundos de sua casa tem uma câmera com um sensor de presença. Ele disse que esta câmera tira uma foto sempre quando há movimentação na frente da câmera. E uma noite, ele recebeu uma notificação no celular, dizendo que a câmera registrou uma presença. Ele então foi conferir a foto que a câmera tinha tirado e viu isso. Ele então enviou a imagem para um irmão, e o irmão disse: "Por que você está me enviando uma velha foto borrada da vovó?" O problema é que a foto não era velha, era uma foto recente que foi registrada em 2022, e a avó deles já tinha morrido há alguns anos, ela faleceu em 2013. Agora compare uma foto dessa figura que apareceu aí na câmera com uma foto da avó deles. A semelhança é absurda. Até o cabelo curto é igual. E detalhe, essa residência fica em um condomínio fechado e os muros do condomínio são bem altos, então dificilmente um intruso entraria ali naquele quintal. O homem que postou o caso acredita que é mesmo o espírito da avó que veio fazer uma visita. E aí, o que vocês acham? Será mesmo o espírito da vovó ou era apenas um vizinho intrometido? Ele disse que não tem nenhum vizinho com aquelas características. Então... Uma jovem chamada Nin postou em uma rede social um vídeo que está chamando bastante atenção. Em 19 de novembro deste ano, ela estava em sua formatura. Ela gravou ali um evento e na filmagem saiu algo que digamos de outro mundo. Ela relata que há um mês antes desta formatura, uma colega de classe faleceu. Então neste dia era para essa jovem também estar ali se formando. Porém, ela infelizmente acabou falecendo. Então, os pais dela foram convidados para receber o diploma da filha. E foi quando os pais receberam este diploma que algo estranho aconteceu. Turno sabatino. Demos uma cálida bem-vinda a nossos... Uma voz feminina surgiu no início da gravação dizendo: "Ai, mama", como se lamentasse por não estar ali. Turno sabatino. Turno sabatino. Turno sabatino. Turno sabatino. As pessoas que escutaram este áudio disseram que a voz que surgiu na gravação é idêntica à voz da jovem que morreu. Será que o espírito dela estava ali se lamentando por não poder estar presente nesta formatura? Provavelmente sim. Acredito que o sonho dela era se formar, porém, por uma fatalidade, ela não pôde concluir este ciclo, esta conquista. Então, provavelmente, o espírito dela estava ali e estava sim se lamentando. Turno sabatino. Turno sabatino. Turno sabatino. Turno sabatino. Este último caso é impressionante e mostra que nós não estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. Uma jovem chamada Lismara Moreira passou por um período difícil na vida e ela chegou a desistir. Ela tentou acabar com ela mesma, foi para o hospital e lá, internada no hospital, ela passou por uma experiência incrível que mudou a vida dela para sempre. Escute o testemunho dela. Quando eu tentei o suicídio, após isso, eu estava no quarto do hospital, o médico entrou com a prancheta, muito calmo, e ele falou assim: "Por que você fez isso sendo tão jovem?" E aí eu contei pra ele, falei: "Olha, se viver a sofrer, eu não quero mais, eu não vejo motivo de ver, não sei por que eu nasci." E aí ele pegou e falou muito calmo assim, ele virou pro lado onde tinha a máquina de batimentos cardíacos, ele falou: "Você sabe o que é isso aqui?" Eu falei: "Sim, são os meus batimentos."
Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida. Falei, como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos, assim. Ele falou assim, se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora eu comecei a chorar, e ele olhou pra mim e ele falou assim, um dia você vai entender por que você tá passando por isso hoje. Você só não pode desistir agora. E ele saiu do quarto. Quando a enfermeira veio pra trocar minha sonda, eu perguntei o nome dele. Eu falei, eu queria agradecer ao médico, você pode me falar o nome dele? Ela falou, qual médico? Ele ainda não veio te ver. Eu falei, o médico acabou de sair daqui, será que não era um enfermeiro? Ela falou, como ele era? E aí eu dei as características físicas dele. E naquela hora ela falou assim, amada, eu tô aqui fora do seu quarto o tempo inteiro e ninguém entrou aqui. Era Deus falando com você. E por muito tempo eu não entendi o meu milagre. Eu não aceitava, porque a pessoa que tá com depressão, ela se sente tão inútil ao ponto de ela achar que até Deus não presta mais atenção nela. E hoje eu vivo da minha fé. O que me mantém aqui é o meu testemunho. É muito difícil, porque depois disso não ficou mais fácil, ficou mais difícil. Mas eu não queria mais desistir, eu entendi os altos e baixos. Ela teve uma experiência emocionante, ela teve um contato direto com um espírito perfeito, um espírito de luz, talvez era até Jesus. E como ele disse para ela, um dia iremos entender o porquê desta vida, dessas experiências vividas. Um dia saberemos a verdade, e essa sim irá nos libertar. Então, se você está passando por um momento difícil, fique sabendo que não será eterno. Esse sofrimento irá passar. Apenas confie em Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Esta próxima foto é interessantíssima e foi rotulada como uma foto real de uma aparição espiritual. Está preparado para ver um espírito de verdade? Então veja. Na ocasião, mostra Robert A. Ferguson fazendo um discurso em uma convenção espiritualista em Los Angeles, Califórnia. A data era 1968. Um dos participantes dessa convenção decidiu registrar uma foto no momento do discurso de Robert. E na foto apareceu a imagem de um homem translúcido, ali meio que misturado ao Robert. Robert, ao olhar a foto, ficou chocado e emocionado ao mesmo tempo, pois a aparição era o espírito de seu irmão que tinha falecido durante a Segunda Guerra. Esta foto é uma prova muito forte da existência da vida após a morte, pois ela foi registrada por uma câmera Polaroid, aquelas de fotos instantâneas. A foto saiu na hora e nela apareceu a imagem de alguém que já era falecido. Quer prova melhor de que essa, de que a vida espiritual é real? Duas irmãs jovens norte-americanas estavam em casa quando resolveram tirar uma foto, e na fotografia apareceu algo que literalmente tirou o sono das moças. Ali em cima, na parte superior direita do vídeo, tem uma TV que estava desligada na hora da foto, mas veja essa imagem que apareceu na tela da TV. Parece a imagem de um rosto, uma mulher idosa. As garotas disseram que perderam a avó há pouco tempo e que aquela aparição tem uma semelhança enorme com a falecida. Elas ainda afirmam que a avó tinha um vínculo muito forte com uma das netas e que por isso elas acreditam ser a aparição da avó que surgiu na tela da TV. É realmente uma imagem impressionante e que provavelmente se trata mesmo de uma aparição espiritual. Eu creio que era mesmo a avó que estava tentando se comunicar com as netas. Essa foto foi registrada em 2016 durante o casamento de uma mulher. A mãe da noiva já era falecida desde 2007, porém, a noiva acredita que o espírito da mãe estava ali presente em seu casamento, pois ela supostamente apareceu na fotografia. Ao ampliarmos a foto, vemos lá atrás das flores uma anomalia. E se ampliar mais, é possível ver que tem mesmo uma figura feminina que parece se esconder ali atrás daquelas flores. Não só a noiva, mas também todos os familiares dela acreditam que era mesmo o espírito da mãe da noiva, que se fez presente ali no casamento dela. Eles afirmaram que essa aparição se assemelha muito com a mulher falecida. E aí, será que era mesmo o espírito da mãe que foi assistir o casamento da filha? Durante um aniversário que acontecia lá em Belém do Pará, duas mulheres se juntaram para registrar uma foto. E na foto apareceu uma intrusa que elas não conhecem. A mulher de óculos escuros se chama Jane e do lado dela está a sua sobrinha. Jane relatou que a sobrinha chamou ela para tirar uma foto e as duas posaram então para essa foto. Elas estavam praticamente encostadas na parede e não tinha espaço para alguém entrar ali atrás delas.
Porém, algo ou alguém apareceu atrás das mulheres. Veja na foto essa coisa que apareceu ali atrás delas. Parece ser uma pessoa que está com um sorriso largo no rosto. Podemos ver claramente uma boca sorridente com dentes pontiagudos. Elas ficaram muito assustadas com essa aparição e não souberam explicar quem ou o que era aquilo. É uma imagem de dar medo. E vamos combinar, não tem como ser alguém de carne e osso que apareceu nesta foto. Isso só pode ser um espírito. Este próximo caso é impressionante e parece mostrar uma prova autêntica de que a vida continua. Um seguidor aqui do canal entrou em contato comigo e me disse que tinha uma foto tirada por seus familiares onde aparecia uma suposta aparição espiritual. Na ocasião, ele disse que alguns amigos do irmão dele e da cunhada se reuniram na casa da cunhada dele. Em um certo momento resolveram registrar uma foto e esta foto foi tirada. A primeiro momento ninguém notou nada, inclusive continuaram suas vidas normalmente, até que uma amiga da cunhada de Felício identificou na fotografia um rosto. A cunhada de Felício então mostrou a foto para o marido dela, que é irmão de Felício, e quando ele viu a foto não teve dúvidas. Era o pai dele que já era falecido há mais de 20 anos. Felício disse que pouco tempo atrás ele estava triste, se lamentando por seu pai ter partido, e estava pensando, imaginando onde e como seu pai estava. O irmão dele então mandou essa foto dias depois, e no entendimento deles, eles acreditam que pelo fato de Felício estar sofrendo, lamentando a perda do pai, o espírito dele resolveu aparecer para mostrar à família que ele está bem e continua vivo, mesmo que em outra dimensão. E eu compartilho desta mesma crença, pois quando sofremos por alguém que já partiu, se ficarmos pensando muito nesta pessoa, o espírito dela se sente incomodado lá do lado de lá, e ele é atraído para perto de nós. É como se o nosso sentimento tivesse o poder de puxar aquele espírito, como se fosse um magnetismo, e trazer ele para perto da gente. E foi isso que aconteceu com Felício. O espírito do pai foi atraído para perto dele. E ao ver que ele estava sofrendo, o espírito resolveu se mostrar, pois assim Felício entenderia que o seu pai continua vivo e que ele está bem. Esta foto poderia sim ser uma simples pareidolia, tipo, dá a entender que um pano, uma toalha de mesa tomou aquela forma, dando a impressão que aquilo seria um rosto. Porém, Felício me mandou uma foto do seu pai enquanto era vivo, e a semelhança é assustadora. A família não quis expor o pai, por isso preferiram não autorizar que eu mostrasse aqui no canal a foto do pai deles, e eles estão no direito deles. Mas eu garanto para vocês, é idêntico ao rosto desta aparição. O espírito moldou aquele pano e criou ali um rosto com a fisionomia que ele tinha enquanto vivo. Acredito muito que o espírito do pai se manifestou ali, para levar tranquilidade e esperança para aquela família. Essa mulher se chama Jamie e ela tem um canal no YouTube onde faz vídeos sobre bem-estar, amor próprio e amor à vida. Podemos perceber que não tem nada a ver com o sobrenatural ou espiritualidade. É um canal comum. Um dia, a Jamie estava fazendo um vídeo conversando com a sua filha pequena. E na conversa, ela perguntava para a filha se a garota se lembrava da sua bisavó. E pergunta onde está a avó. A menina naturalmente diz que a vovó está no céu. Mas de repente, a garota de forma assim instantânea falou algo que a mãe ficou literalmente de boca aberta. Do you remember my grandma? Where's my grandma? Where is she? I've been having it. What did she do to make her go up in heaven? Did she do a smoker? No, she didn't do a smoker. She was just very old. She was almost 93, and her body just got very tired. Okay? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." A garotinha disse que a avó estava ali naquele ambiente, naquele momento, e que a avó mandou dizer olá e a chamou por um apelido que só a avó a chamava. Será que o espírito da avó se fez presente naquele momento e a garotinha a enxergou? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Foi algo bem espontâneo, que me passou credibilidade. Crianças têm uma sensibilidade muito grande para com o mundo sobrenatural. É bem provável que sim,
a avó se fez presente e, através da garotinha, mandou um olá para sua neta. Este primeiro vídeo é muito interessante, pois parece mostrar um espírito de luz acalmando uma mulher enferma. Esta mulher postou um vídeo que foi gravado por uma babá eletrônica, que filma o quarto da mãe dela, que é doente e está acamada. Segundo os relatos da moça, ela escutou a mãe conversando através do monitor da babá eletrônica, já que a mesma transmite com áudio. Ela então foi olhar com quem a mãe conversava, e viu isso que parece ser um braço de luz acalmando a sua mãe. What the fuck is that? It's like something touching her. Podemos ver que realmente tem algo ali semelhante a um braço e parece acariciar a mulher que está acamada. E repare que a mulher parece não só enxergar aquela entidade, como também conversa com ela. Segundo a mulher, a mãe dela está acamada depois de sofrer um derrame cerebral, passou por cirurgia e está se recuperando em casa. Ela ainda disse que no dia desta filmagem não tinha ninguém no quarto da mãe. Ela disse que perguntou à mãe com quem ela conversava, e ela disse que era com um irmão, porém todos os irmãos da mãe dela estão vivos. Mas devemos nos lembrar que todos nós viemos da mesma origem, ou seja, somos todos irmãos. Ela viu um espírito de luz e ele estava ali para acalmar ela. Este próximo caso também é muito interessante e parece mostrar uma prova muito forte de que a vida após a morte é real. Um rapaz argentino estava navegando pela internet quando de repente viu a notícia de um acidente que aconteceu nas proximidades ali da casa dele. Na notícia dizia que era um acidente de carro e que tinha uma vítima fatal. No site tinha a foto daquele acidente e ao olhar a foto, Pablum notou algo estranho. Tinha alguém em pé perto do carro acidentado, porém este alguém está meio translúcido, fantasmagórico. Ele achou muito estranho e foi investigar mais a fundo o caso para saber se alguém também tinha notado aquela aparição. E investigando, ele descobriu que os familiares viram a foto e enxergaram aquela aparição e afirmaram ser o espírito da vítima daquele acidente que estava em pé ali, olhando o seu corpo que estava ainda dentro do carro. Vale lembrar que o corpo ainda estava dentro do carro. A área então estava isolada. Uma pessoa comum que não fosse um profissional da polícia ou um médico do resgate não poderia se aproximar do carro. A família diz não ter dúvidas que é mesmo o homem que morreu neste acidente. É realmente uma foto impressionante e mostra nitidamente uma pessoa translúcida ali perto daquele acidente. Ou seja, tudo indica que o espírito dele estava observando seu corpo dentro do carro. E isso acontece muito, como em relatos de EQM, por exemplo. As pessoas que se acidentam relatam ficar por um tempo observando o seu corpo, deitado lá na cena do acidente. Este próximo caso foi postado no Reddit. Uma mulher disse que estava sozinha em casa quando resolveu fazer uma selfie. Quando olhou a foto que foi registrada no celular, ela ficou em pânico literalmente, pois na fotografia apareceu alguém que não deveria estar ali, pois segundo os relatos dela, esse rosto deste homem que apareceu na foto é conhecido dela, mas ele não está mais entre nós, pois ele era vizinho dela, e algumas semanas antes desta foto ser registrada, ele atentou contra a própria vida, e pelo que parece, ele ainda está por ali. Esta próxima filmagem é bem antiga, foi feita lá no ano 2000. No vídeo vemos duas meninas, elas estavam brincando com a câmera, já que naquela época isso era novidade. O assustador acontece quando uma das garotas pega a câmera, e quando ela vira a câmera, aparece a silhueta do que parece ser uma idosa. Porém as garotas garantem que eram as únicas ali naquele ambiente. E o mais assustador é que a avó de uma delas tinha falecido há poucos dias, e segundo os relatos delas, aquela aparição tem os traços da avó falecida.
Como elas afirmaram que estavam sozinhas, aquilo só pode ser um espírito, pois se fosse alguém, elas o enxergariam a olho nu. Porém, elas só viram essa aparição na filmagem. Eu creio que era mesmo o espírito da avó de uma delas. Este próximo vídeo é bem interessante. Uma idosa americana estava aprendendo a mexer no celular. Então ela ligou a câmera e fez um vídeo gravando o próprio rosto. Porém, na filmagem apareceu alguém que ela não esperava. Veja este homem que passa atrás da idosa. Vemos claramente um senhor passando lá atrás, mas veja que ele está translúcido, transparente. Segundo a fonte onde encontrei este vídeo, aquele idoso que passa lá atrás seria o marido desta senhora, e ele já era falecido alguns anos antes desta filmagem. Bom, se esta filmagem for mesmo autêntica, este é um registro espetacular, pois gravou com clareza a aparição de um espírito, que conseguiu se materializar e se mostrar para sua companheira, talvez com a intenção de revelar que ainda continua vivo e que está bem. E aí, meus amados, gostaram dos vídeos de hoje? Gosta do canal? Então nos ajude! Vá lá no canal e assista aos últimos vídeos que você ainda não assistiu. Ajude a manter o nosso canal ativo, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.